Nesse artigo aqui, eles tentam de toda forma explicar o porquê as pessoas estão vendo tantos casos de miocardite ao seu redor e por que as pessoas estão estranhando e de toda forma. E aí eles tentam explicar o porquê que está acontecendo esses casos e tal, e falando que existe muitas fake news em relação a isso, as pessoas associando essas mortes por infarto do miocárdio à picadinha. Então, o que acontece? Aí eles falam nesse artigo aqui que e aí eles tentam justificar o porquê, porque foi do sedentarismo, não sei o que, porque as pessoas estão relatando esse aumento aí que as pessoas veem ao redor e contra números não há argumento, você entendeu? As pessoas verem ao redor de si próprio acontecendo, as pessoas veem os casos aparecendo, você entendeu? Mas aí eles tentam justificar o porquê. E não só infarto do miocárdio, também AVC. Aí eles colocam aqui, ó, a pandemia não terminou, mas é possível observar as sequelas da saúde. Diz, uma das respeito à saúde é o órgão mais importante do corpo humano, é o coração e pá, não sei o que. Foi feita uma pesquisa aqui. Aqui, ó, cardiologia apontou o número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil cresceu 182% durante a pandemia. Entre as enfermidades, o infarto, o acidente vascular cerebral foram as sequelas mais se destacaram, que se destacaram. Somente o AVC levou mais de 230 mil óbitos no país em 2021. A maior parte foi na faixa etária entre 70 e 79 anos. O que a gente viu foi que aumentou muito o número de mortes domiciliares, justamente porque a pessoa não ia no serviço de saúde, não conseguia ser atendida também, aumentou o número de óbitos por causa de específica parada cardíaca. Eu olhei o professor do departamento do MG, Bruno, responsável pelo estudo, e também intervencionista no Hospital das Clínicas. Além das dificuldades do acesso à saúde durante a pandemia, outros fatores, afastamento, hipertensão, diabetes e tal, infecção pode agravar algumas doenças cardiovasculares pré-existentes. Aí estão colocando aqui como a infecção pelo UCV, né, pode agravar algumas infecções pré-existentes. Uma das justificativas que eles dão para esse caso, pessoa com disposição genética, esse é um caso de miocardite, a doença pode causar inflamação, pá, a gente já sabe como é. Então é isso, eles querem falar sobre isso. Inclusive eu pesquisei um gráfico que mostrasse, eu queria um gráfico que mostrasse, por exemplo, o número de mortes se subindo ou descendo, qual foi essa diferença do número de mortes por miocardite por exemplo, de 1990 até hoje, para a gente ver qual foi esse crescimento. Um gráfico do crescimento, você entendeu? Do número de mortes por miocardite. Eu queria esse gráfico. Eu só achei um gráfico lá no DataSource que tá lá, mas não é gráfico. Eu só achei dados lá no DataSource, mas não é gráfico, é uma tabela, então fica difícil visualizar. Se fosse um gráfico seria melhor. Eu queria ver um gráfico, por exemplo, de AVC também, um gráfico de câncer, você entendeu? Eu queria esse gráfico para dar uma avaliada. Inclusive, quem tem mais habilidade nisso, em verificar esse tipo de dados, se você é profissional, seria bom você trazer esse tipo de dado aqui, que seria bom para a gente dar uma analisada, beleza? Por exemplo, de 1990 até 2000, quantidade de casos de miocardite, como isso foi crescendo, você entendeu? Como foi esse crescimento? Até 2022, 2023, você entendeu? De AVC, 1990 até 2023. Só para a gente dar uma analisada, seria interessante.